One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é mel. E eu tenho a honra de falar com o Eugênio, da MB. Tudo bem, Eugênio? Olá, Gabriel, que alegria estar aqui falando de mel, falando de abelha e falando de gastronomia. Eu acho que tem tudo a ver com tudo que você faz, né? Poxa, com certeza, Eugênio. Nossa, é muito legal gravar esse episódio. A gente estava até falando agora há pouco, né? Eu adoro o tema, né? Sobre abelhas. Poxa, sou aficionado pelo tema, assim, além do produto, né? Que é sensacional. Então, está sendo muito legal aí falar com vocês, contar um pouquinho como que surgiu, né? A MB. E aproveitando, né, Eugênio, como que surgiu aí a paixão pelas abelhas? Então, a MB foi fundada pela Márcia, minha esposa, e eu sou abelhudo, sou um intruso aqui. A Márcia tinha uma fábrica de sapatos, ela fechou e ela queria fazer uma atividade nova e a gente queria pôr uma atividade a mais na fazenda para melhorar a renda, né? Aí acabamos optando por criar abelha na fazenda, mas rapidamente a gente descobriu, quer dizer, só criar abelha a gente não ia fazer uma atividade, resolvemos fazer uma marca de mel. Então, eu na época eu trabalhava com consultoria em estratégia de empresas, então ajudei a montar, a Márcia a montar, e conforme a MB foi rodando, eu fui me apaixonando pelo tema. Principalmente, Gabriel, quando a gente, por incrível que pareça, quando a gente montou a MB, quando a Márcia montou a MB, a gente não conhecia os meles das abelhas sem ferrão. Era para ser uma empresa de mel convencional, mel de apis. Quando eu conheci o mel de abelha sem ferrão, eu pirei, cara. Olha. É de pirar, porque é incrível, eu não tinha ideia da magnitude disso, que o mel podia ser fermentado, ter acidez, não ter dulçor, ter tantas coisas incríveis. E eu sempre gostei de gastronomia e a minha paixão grande sempre foi vinho. E eu consegui fazer uma conexão entre vinho, gastronomia e mel. Olha. E isso abriu caminho para viabilizar a MB. Então, a MB, que tinha nascido exclusivamente para fazer o mel convencional, quando a gente conheceu o mel de abelha nativa, a gente começou a trabalhar. Naquela época, uma loucura, porque não tinha legislação, não tinha norma. A gente começou a trabalhar no peito e na raça, contra tudo e contra todos. E fomos ganhando espaço pela conexão que eu já tinha com a gastronomia e com o vinho, né? E aí foi um crescente. Eu fui ganhando paixão, Sim. a MB foi ganhando destaque. Teve uma coisa importante nesse meio termo, o Paladar, o antigo caderno Paladar, que era enorme no estado de São Paulo. Logo no comecinho da MB, fez uma reportagem com a gente de 3 páginas sobre mel de abelha nativa. Isso, você sabe que a mídia impressa tinha um protagonismo enorme. E isso deu muita legitimidade e sentido ao projeto. Bem, passados, acho que 2 anos, eu larguei tudo e faz 5 anos que eu me dedico, sou ex-engenheiro, me dedico exclusivamente a MB. Que bacana, nossa. E é o que você falou, né? Até para os ouvintes, né, que não sabem, né? Você falou da abelha apis, né? Que é a abelha Europa, assim, mais conhecida como abelha Europa, né? E ela tem ferrão, mas você se apaixonou, né? Assim, porque tem diversas outras, tem mais de 20 mil espécies aí de abelha, acho que são 300 que não tem ferrão, né? Se eu tiver certo mais ou menos nessa conta, né? Gabriel, você está certinho, são mais ou menos 20 mil espécies de abelhas, esse número não é consolidado, mais ou menos 400 sem ferrão, e das 400 abelhas sem ferrão, cerca de 300 são abelhas brasileiras. E por incrível que pareça, as pessoas não sabem disso, essa abelha que pica, Europa, africana, africanizada, apis mellifera, é uma abelha exótica, foi introduzida no Brasil. A abelha que pica, essa abelha que a gente acha que é a única abelha que existe, essa abelha não é brasileira. É uma mistura de abelha europeia, que foi introduzida no Brasil quando a corte de Dom João VI chegou no Brasil, depois com a mistura da abelha africana, que na década de 50, olha que coisa maluca, na década de 50 trouxeram 50 rainhas de abelhas africanas para o Brasil, para um estudo em Rio Claro. 26 dessas abelhas, por um acidente, escaparam e entraram na natureza. 26 abelhas. Há 70 anos atrás, e o brasileiro não conhece mais as abelhas brasileiras,
acha que a única abelha que existe é uma abelha que foi introduzida no Brasil há 70 anos só. Nossa. Olha que coisa louca. E essas não são as abelhas brasileiras. O Brasil tem muitas espécies, 300 sem ferrão, e que produzem esses meles que são um encanto. Eu não sei o que mais, que termo mais eu posso usar, né? Mas esses meles são realmente incríveis. Pô, é assim, eu até brinco, né, que estava falando com você, é tão incrível, né, o sistema das abelhas, até se puder contar um pouco aqui para os ouvintes, Eugênio, um pouco do papel, né, das operárias, da rainha, como que funciona um pouquinho aí o ecossistema aí delas? Isso é problema para nós, hein, Gabriel? Eu vou entregar a rapadura. O mundo das abelhas é um mundo feminino, é um mundo dominado pelas mulheres e na qual os homens não servem para nada. Aliás, parece com a nossa sociedade atual, né? Nós homens não servimos para nada. Então, é um mundo feminino, muito bonito. As operárias são todas fêmeas, elas que cuidam tudo na colmeia, da produção de alimento, das crias, das larvas, da limpeza, enfim, todo o processo da proteção da rainha. E cada colmeia tem uma única rainha, e a única função da rainha é produzir os ovos e as crias, né? Então é reproduzir. A única função dela é reproduzir. E o zangão, que é a abelha macho, a única função dele é cruzar com a abelha rainha. E olha que coisa louca, a abelha rainha cruza uma vez na vida só. E depois até o zangão morre, né? Ela mata o zangão. Tem a explicação, isso é coisa para biólogo, eu não sou biólogo, mas isso é até para não haver consanguinidade, né? Para não ter aquele DNA, não vai misturar com qualquer outra rainha que porventura apareça, né? É um mundo muito inteligente e totalmente feminino. As mulheres mandam. Mandam, né? E até acho que quando ela vai ficando um pouco velhinha, tal, ela já vai meio que até separando para até ter a próxima, né, geração da abelha rainha. Interessante, elas são alimentadas, acho que com a geleia real para justamente se tornar uma abelha rainha, né? Isso é incrível. No caso da Apis mellifera ou da abelha africanizada, a única diferença que existe entre a abelha rainha e uma operária é a alimentação. É o mesmo DNA. Então, quando a colmeia precisa de uma nova rainha, ela faz um casulo maior, e em vez de alimentar com mel, ela vai ser a vida toda alimentada com geleia real. A geleia real é tão potente que o sistema reprodutivo, que com mel não desenvolve na abelha operária, vai desenvolver na rainha. E uma abelha operária, que em média vive 45 dias, a rainha pode viver de 2 a 5 anos. Tudo por conta de uma geleia real. A única diferença que tem da operária para a rainha é a geleia real. Olha, nossa, que incrível, né? Se alguém falar para você que o que você come não tem importância no teu corpo, esse é um exemplo para derrubar qualquer teoria, né? Verdade. Como a alimentação é importante na nossa saúde, na nossa longevidade, né? E na nossa vida. Com certeza, nossa, que bacana. Entrando agora um pouco mais, né, nas nativas, no mel, Eugênio, a gente estava falando muito sobre terroir, né, que isso é incrível. Eu estava até comentando contigo, o terroir da abelha, ele é muito maior, né, porque ele pode ser cultivado em qualquer lugar do Brasil, né? Legal. Eu vou dar um passo para trás antes de responder a tua pergunta. Primeira coisa que eu acho importantíssimo o brasileiro saber, entender e replicar. O Brasil tem os melhores meles do mundo e nós não sabemos. São os melhores do mundo. Eu atesto isso. Eu rodei o mundo todo porque a minha paixão é antiga por vinho, mas a da Márcia era por mel. A gente experimentou mel no mundo todo, na Nova Zelândia, na Rússia, na Tailândia, onde se puder imaginar. Nenhum país tem a riqueza dos meles brasileiros. Cada país tem a sua joia gastronômica, né? A Itália tem trufa branca, a Rússia tem caviar, a França tem aqueles queijos maravilhosos, o Canadá maple syrup, e o Brasil tem o mel de abelha nativa. Essa é a nossa joia, é o nosso ouro líquido. Os portugueses vieram aqui para o Brasil e levaram o nosso ouro sólido, mas nosso ouro líquido está aqui para a gente utilizar, se esbanjar, e até para conhecer, porque pouquíssima gente conhece o que é um mel de jataí, um mel de mandaçá e um mel de uruçu.
eu dei essa volta para agora poder falar de terroir, né? A gente acha que, do mesmo jeito que as abelhas apis foram introduzidas no Brasil, a abelha que pica, a gente introduziu a cultura e a legislação. Então, o brasileiro aprendeu que mel é de eucalipto, é de laranjeira, é de açapeixe, mel é da florada. É uma coisa que a gente não concorda. Mel é muito mais do que a florada. Claro que a florada tem importância, mas tudo que está em volta tem importância. Então, o que define tudo que tem em volta da sua produção é um termo francês que não tem tradução para o português, que é o terroir. O mel, na minha opinião, junto com o queijo, são os dois produtos que mais definem terroir que existem no mundo. Muito mais do que queijo, do que vinho e do que azeite, essas coisas. E por quê? Porque, diferente do... Vamos pegar o café, vamos pegar o vinho ou o cacau, a gente só produz em determinadas condições climáticas. Então, é claro que as condições mudam muito e o produto muda, mas a gente não consegue produzir café na Caatinga, a gente não consegue produzir vinho na Caatinga, do mesmo jeito que eu não consigo produzir cacau no Rio Grande do Sul, no Pantanal, mas o mel e o queijo a gente produz em todo lugar. Deixa eu dar um passo atrás, de novo. O Brasil, todo mundo sabe, e é engraçado, a gente esquece, o Brasil é o país mais diverso do mundo, é o país que mais diversidade ambiental, mais biomas tem no mundo. Se o mel é um produto de terroir, é um produto de bioma, o Brasil tem a maior variação de meles do mundo. Então, são duas coisas, a gente tem os melhores meles do mundo e a gente tem a maior variação de meles no mundo. E a gente precisa separar em dois mundos distintos, sabe, Gabriel? O mel convencional, ele tem características sensoriais bastante diferentes dos meles nativos. E tem uma grande diferença que divide esses mundos para um lado e para o outro. O mel convencional, ele tem muito açúcar e tem pouca umidade. Ele é um conservante. Tanto que existe mel recuperado em tuba egípcia, nós estamos falando de 4.000 anos, íntegro, porque ele realmente é um conservante natural. O mel das abelhas brasileiras, ele tem muita umidade e tem menos açúcar. Aí o poder conservante dele já não funciona da mesma forma. E isso que é o lindo, porque o mel, além de tudo, ele tem as leveduras, as enzimas das abelhas, e aí as leveduras, as enzimas, trabalham no mel das abelhas brasileiras, fazendo com que eles fermentem. E a partir do... Então, o que ele fermenta é outro mundo. Então, o mel convencional não fermenta e o mel de abelha nativa fermenta. E quando a gente fala em fermentação, aí nós estamos falando de vinho, estamos falando de cerveja, estamos falando de pão, estamos falando de queijo, de tudo, esse mundo maravilhoso da fermentação. Eu sempre falo isso, que a fermentação é incrível, tem em tudo. E no mel também, né? E também, não tem no mel convencional, mas tem no mel de abelha nativa. E por isso eles são tão diferentes. Então, no mel de abelha nativa, você vai perceber acidez, você vai perceber complexidade e uma variação de terroir, de expressão, muito maior que o mel convencional, porque além de todas aquelas de altitude, regime de chuva, florada, minerais do solo, os micro-organismos do local, as leveduras, as enzimas das abelhas vão ter influência no produto. E aí você amplia muito a diversidade e a diferença entre eles. Nossa. Desculpa, eu falei muito, né? Eu sou falante, cara. Imagina. Eu desinvesto e vou embora, viu? Não, e até falando nessa parte das nativas, tal, eu vi uma caixa de experiência, né? Acho que são 9 meles, assim, incríveis, né? Até se puder contar um pouquinho deles, né? Tem desde a mandaçaia, da jataí, né? Da uruçu amarela, do mel do cerrado, e também, poxa, tem várias aqui, né? O Brasil tem cerca de 300 espécies, nem todas produzem mel, porque muitas das espécies são solitárias, a gente não consegue tirar mel, mas existem, acho que umas 30 ou 40 abelhas que produzem mel. A MB tem 12 meles na nossa linha de abelhas diferentes. Eu tenho mais uma meia dúzia que eu tenho para uso próprio ou para servir a alguns restaurantes específicos. E a gente tem, então, 12 meles de 12 estados diferentes no Brasil. A gente elege cada abelha para contar a história de um estado, cada abelha para tirar uma fotografia. Porque se eu começar a ter a mesma abelha em locais diferentes, aí o número de combinações fica perto do infinito. Então, a gente tenta ter as abelhas trazendo meles, de preferência sempre do mesmo local. Então, a gente tem cerca
cerca de 50 pequenos produtores de 12 estados diferentes do Brasil, com 12 meles diferentes. E o pessoal sempre pediu para nós que queria ter um mix para fazer degustação, né? Por isso, a gente fez recentemente uma caixa de degustação, que daí a gente tem 9 dos 12 para as pessoas poderem provar e dar uma passeada no Brasil, vendo fotos que as abelhas tiraram e nos trouxeram na forma de mel. Então, essa Que caixa demais. tem mel do Pará até o Rio Grande do Sul. Que bacana. Conta o que é o Brasil. Você dá uma volta no Brasil brincando de degustar os meles dessa caixa. E tem como você contar um pouquinho, assim, um resumo de algumas, assim, que são bem expressivas, assim, pelo sabor, até você comentou pela fermentação, pela acidez, né? Tem alguma, assim, que você acha, qual que é a mais complexa, assim, por exemplo, na sua opinião? A pergunta é boa porque você não perguntou qual que é o melhor, porque o qual melhor não existe, né? Existe o que você mais gosta. A pergunta foi perfeita, já me ganhou, já me ganhou. Qual que você destaca? Então, veja, se a gente sai passeando e tirando foto do Brasil, você tira uma foto da floresta amazônica, do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga, eu vou ver fotos diferentes, e isso acontece nos meles. Então, você vai ter muitas características diferentes. Na nossa caixa de experiência, eu tenho até uma ordem de degustação, começando primeiro crescendo muito em acidez, e depois eu vou para os meles mais doces. Um mel que encanta muito e que choca muito as pessoas é o mel da abelha borá, porque ele é um mel muito fermentado. Algumas pessoas até não gostam de cara, porque ele tem um sabor rançoso, ele tem um lácteo muito forte, casca de queijo, uma manteiga rançosa, mas esse mel é impressionante como ele funciona, principalmente na alta gastronomia, como ele combina com proteína. A riqueza que esse mel traz para os pratos, principalmente para a proteína. Então, é um mel que eu sempre destaco. Agora, aí tem outros tipos, por exemplo, o mel de mandaçaia é um mel que encanta as pessoas porque ele é muito fluido, ele tem acidez muito grande, muito cítrico. Então, as pessoas ficam em choque quando colocam na boca um negócio que tem dulçor e acidez ao mesmo tempo. E sem desprezar outros também tão bons, os meles da Amazônia também são obras-primas. E aí, se você vê a floresta é tudo equilibrada, ninguém ganha, é tudo calmo, é tudo em ordem. E esses meles refletem isso, são meles que o nome é elegância e equilíbrio. A acidez está equilibrada com o dulçor, está equilibrada com a fermentação, está equilibrado com o floral e com o cítrico. Tudo na medida certa, com o maestro regendo essa orquestra, não deixando ninguém sair do tom e ninguém ser mais importante. Então, totalmente diferente do mel do sul do Brasil, que é um lugar frio, um mel de Guaraipo, por exemplo, que a acidez é explodida, né? E ela quase esconde o dulçor, que eu também adoro, né? Eu também adoro. Enfim, para cada ocasião, para cada prato, para cada tipo de preparo, existe um mel que cabe perfeitamente, que harmoniza com nota 10. Nossa, é o que você falou, né? As harmonizações são incríveis, né? Desde uma proteína, de uma salada, de um doce, de um, sei lá, um sorvete. Cada um você consegue harmonizar, né? Olha, Gabriel, o brasileiro adora as caipirinhas, as batidinhas. Gente, a gente só usa açúcar nelas e a gente tem meles, os melhores meles do mundo. Então, a gente tem um mundo a explorar que a gente ainda não conhece, não explora, com muito mais riqueza. A alta gastronomia já nos reconheceu, faz 7 anos que a gente está trabalhando, a MB existe por causa da alta gastronomia, os grandes chefes nos apoiaram, usaram muito, usam ainda e ajudam muito a divulgar esses meles. Então, a gente está aprendendo muito com eles o que a gente pode fazer com mel e, assim, são todos preparados. Todos. É incrível. E teve algum prato especial que algum chefe criou que você falou, nossa, eu fiquei surpreso pela essa harmonização que você fez, eu nunca imaginava que combinaria, assim? Teve algum que você poderia exemplificar, ou que você lembre, assim? Não, tem muitos surpreendentes, mas eu quero citar um prato que mudou a história do uso do mel na gastronomia. Esse prato foi feito pelo Luiz Felipe e pela Bianca, do restaurante Evai. Evai é um restaurante com estrela Michelin. O Luiz Felipe ganhou o melhor chefe do ano
pela Veja algum tempo atrás, foi o nosso representante na final do Bocuse d'Or na França, é um baita cara. E o Luiz Felipe e a Bianca foram para a fazenda, conheceram as abelhas nativas, eles não conheceram, isso foi há uns 5 anos atrás, eu não tenho certeza, 4 anos, eu não sei, e piraram quando experimentaram os meles de abelhas nativas. E eles criaram um prato que é o ícone, virou ícone do restaurante Vai, mas virou ícone também de todos os produtores de mel. O prato dele chama pão de mel de abelha nativa. Ele tem 5 elementos diferentes no prato e cada elemento ele usa um mel diferente de uma abelha nativa diferente. Então, no mesmo prato, ele tem 5 tipos de meles. Para mostrar, cara, o que você pode falar depois disso? É assim, o mundo mudou depois que o Luiz Felipe e a Bianca criaram esse prato. Acho que até eu vi um vídeo que ele conta, que até ele fica emocionado, tal, porque quando você come assim, você também se emociona, assim, fica super surpreso, né? E ele também pensando, poxa, tanto trabalho, né, do Eugênio, da Márcia, durante todo esse tempo, ele criar esse prato e tudo mais, né? Então, um momento aí bem legal esse vídeo, né? Ele se emocionou porque eu estou bravo com ele, porque ele fez uma coisa engraçada. Ele deu um tombo na gente. Quando ele criou o prato, a gente foi jantar um dia no Ivai, é hora da sobremesa, o garçom falou: espera um minutinho que a sobremesa, o chefe vai mandar um prato especial para nós. E aí ele chegou com o prato e o garçom explicou o que era. Bom, você pode imaginar a Márcia chorando, que nem louca, e eu realmente muito emocionado. E o Luiz, escondido atrás de um pilar, vendo a gente chorar, por isso que eu brinco com ele, vendo a gente chorar do primeiro contato que a gente teve com esse prato. A gente chorou realmente muito, porque nesse momento a gente viu, puxa, tem uma pessoa que conseguiu fazer todas as conexões que a gente sonhava um dia. A meliponicultura, que é quem cria abelha sem ferrão, nunca mais, na minha opinião, foi a mesma depois desse prato. Foi realmente um divisor de águas. Então, minha gratidão eterna para o Luiz e para a Bianca pelo que eles fizeram para as abelhas nativas brasileiras, e que eles não fazem só com as abelhas, eles são incríveis, o que eles fazem para os queijeiros, para os azeites, para tudo que é brasileiro. Eles fazem alta gastronomia italiana, mas com a leitura brasileira. É incrível. E tem até um trabalho muito legal, né? Até eu vi, poxa, vocês têm uma colmeia super bonitinha, uma caixinha, né? Que vocês fizeram um trabalho bem legal, né? Com diversos chefes, diversos restaurantes também, que vocês colocavam em frente ou perto do restaurante ali, onde os próprios funcionários dos restaurantes ajudam, né? A cuidar dessas colmeias, né? Pois é, esse projeto é um projeto que a gente tem um orgulho gigante, esse é o termo. A gente doa colmeias de abelha jataí para algum. A gente já pôs mais ou menos 100 colmeias em restaurantes, hotéis ou casas de pessoas que nos ajudem a divulgar o projeto. O objetivo dessa colmeia é muito mais para despertar atenção, é muito mais educativo, porque a gente quer que as pessoas conheçam as abelhas brasileiras, conheçam os meles brasileiros, que elas ajudem a divulgar as abelhas brasileiras e, mais do que tudo, que elas ajudem a preservar as nossas abelhinhas. É fundamental que a gente cuide dessas abelhas. E, então, esse é um jeito lúdico, interessante, que assim, as pessoas, quando você fala em abelha, todo mundo tem medo. Ah, pica. Opa, calma lá. Não, temos 300 espécies de abelhas brasileiras que não picam. Produzem meles muito superiores ao mel convencional. Então, a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Eu acho que é isso que a gente está fazendo nesse momento no seu podcast, que eu agradeço de novo a oportunidade de estar falando aqui de abelha, de estar falando da brasilidade com você. Então, essas caixinhas nos ajudam muito a divulgar. E os chefes contam para os clientes, mostram as pessoas na entrada do restaurante. Eu tenho medo, calma, venha ver. Aí as pessoas, quando entendem o que são essas abelhas, interagem, e a gente ajuda muito a divulgar essas abelhas com esse projeto das colmeias nos restaurantes. Com certeza. E tem algumas parcerias incríveis, né, Eugênio? Eu também vi aqui sobre uma cerveja, sobre hidromel também, né? Incrível, né? Ih, cara, vamos falar de mais paixão, né? Sim, a MB tem 12 meles de abelhas nativas, eu falei isso para vocês, e a gente está criando uma linha de cervejas com meles de abelhas nativas. Esse projeto vão ser 12 cervejas, uma cerveja num estilo diferente para cada tipo de abelha que a gente tem. A gente está já na terceira. A cerveja atual é uma Dubel com mel de abelha jataí,
A quarta está é surpresa, mas já está em produção a quarta, e nós pretendemos, vamos ver se eu consigo fazer esse projeto até o fim, eu pretendo ter 12 cervejas no fim desse projeto. Entra uma, sai outra. Eu não tenho, as 3 que eu fiz eu não tenho. Cada vez é uma só, porque a gente é pequenininho. Sim. E a gente não tem interesse em entrar no mercado de cerveja. A gente quer só mostrar que a cerveja feita com mel de abelha nativa é um espetáculo. E é uma parceria com a cervejaria Bragantina, né? Bragantina, são os meninos de ouro, entendem muito de cerveja. Eles, com a Bia Morim, mestre cervejeira lá de Ribeirão Preto, eles que fazem a parte técnica desse projeto e a gente discute o estilo, depois eles que sabem, eu não entendo de cerveja, né? Eles que sabem daí fazer o desenvolvimento de cada estilo quando a gente escolhe um estilo. E conta sobre os outros itens também da linha, né? Tem o própolis também, né? Que tem o própolis verde e tem o própolis também de cada abelha também, de algumas abelhas, né? Do mesmo jeito que o mel é múltiplo e variado e o Brasil tem uma infinidade de meles diferentes, o própolis vale a mesma coisa. Tem o própolis de apis e o própolis de nativa. E própolis não é tudo igual. Mesmo de apis, que é o própolis que se acha na farmácia. A abelha nativa ninguém nem conhece, né? Deve ter, a gente tem própolis de abelha nativa, mas tem pouquíssimas pessoas trabalhando com própolis de abelha nativa brasileira. Mas, por exemplo, o própolis verde é considerado o melhor própolis do mundo. É um própolis que só o Brasil tem na região da Mantiqueira, mais na região de Minas Gerais. É um produto incrível que só tem no Brasil. Ele é disputado a tapa fora do Brasil e o brasileiro não dá valor, né? Não dá valor. Acha que própolis é tudo igual. Não é. Tem o própolis vermelho, enfim, cada lugar tem o seu própolis, né? E tem a linha, né? Até depois a gente vai divulgar, mas no site, né? Que é www.lojamb.com.br, tem diversos outros itens, né, Eugênio? Tem. A gente quer divulgar muito. Por exemplo, a semana que vem chega o panetone nosso, que a gente solta sempre um panetone de abelha jataí. Nossa. Gente, o ano passado a gente ganhou o prêmio, Veja elegeu os 3 melhores do ano, não elegeu melhor, ela elegeu 3, e o nosso foi um dos 3 eleitos 3 melhores do ano. A gente ganhou outros prêmios, e esse ano pessoal vem melhor do que o do ano passado. Puxa, Preparem seus corações. É outra coisa você sim, fazer produto com coisa de verdade, com coisa de qualidade e fazer com quem sabe. Esse ano quem faz é a nossa querida amiga Lu Bonometti e vai vir com uma coisa espetacular. E a gente faz também, a gente tem presunto com mel numa outra parceria. A gente tem mel que a gente assina para o restaurante Capim Santo, a gente tem um mel que a gente assina para o restaurante da Carla Pernambuco. A gente acabou de fazer um mel para a rede de lanchonete Burger, sim. Um mel muito apimentado, para um sanduíche novo que eles lançaram. Que demais. Não, está voando esse sanduíche. É um sanduíche de frango com mel muito apimentado. Então, não tem fim as coisas que você pode fazer, né? E sem falar também tem os meles também com óleos essenciais, né? Então tem lá de pimenta, de limão, sei lá, diverso de amêndoa, né? Isso. Não tem fim a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Tem mel com nibs de cacau, mel com nibs de cupuaçu. A gente vai longe. A gente tem cerca de 70 itens, né, na nossa loja. Tem o hidromel, que acabou de chegar agora, um novo lote de hidromel, que também é incrível, feito em parceria com os nossos amigos da Companhia dos Fermentados. Mas o que eu percebo é o seguinte, a gente faz microlotes, quando chega aqui já está tudo vendido. Voa, desaparece. As pessoas estão loucas. E daí a gente resolveu fazer um hidromel, igual a gente fez a cerveja, igual a gente fez o panetone, com mais qualidade. Sim. Né? Com mel de abelha jataí, né? Com um troço diferenciado. Aí, cara, assim, parece que tem briga para o nosso hidromel. Eles sobram. Não sobra nada. Não sobra nada. E tem alguma curiosidade, assim, que você acha interessante comentar, que as pessoas pouco sabem, assim, sobre... Né, que você falou, os brasileiros, às vezes, conhecem pouco, né, sobre as abelhas nativas. Tem alguma que você lembre, assim? Tem muitas curiosidades, mas eu vou começar repetindo uma coisa que eu já falei para todo mundo decorar. A principal curiosidade e importância é o brasileiro saber que a gente tem os melhores meles do mundo. Ponto. Somos os melhores do mundo e precisamos entender, reconhecer e valorizar isso. Mas uma coisa que eu adoro nas abelhas
é a parte ambiental. Se você perguntar para as pessoas qual que é a principal contribuição das abelhas, todo mundo vai falar, olha, ela produz mel, ela produz própolis, ela é real. Enfim, vão responder todos os produtos que ela faz, mas não vão dizer a coisa mais importante delas, que é a polinização. Você pode até não gostar de abelha, você pode não querer gostar de mel, mas você precisa proteger a abelha de qualquer maneira, porque sem polinização não é vida. As abelhas são os maiores polinizadores do planeta. Olha, Gabriel, mais ou menos, e aqui varia um pouco para lá, um pouco para cá, mais ou menos 70% do que a gente come depende de polinização. Simples assim, sem abelha não tem vida. Acabou. Einstein falou que o mundo acaba em 4 anos se as abelhas forem extintas. E lembra, eu separei em 2 mundos distintos, falando da parte sensorial, falando da parte gastronômica, porque o mel de apis e de nativa são muito diferentes sensorialmente, mas na parte ambiental também. E é fácil a gente entender, se essas abelhas são novas no Brasil, alguma abelha devia fazer o serviço de polinização aqui dentro do Brasil. É simples de entender. E eram essas abelhas brasileiras, essas cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Então, a gente preservar a abelha sem ferrão é fundamental para a gente preservar as matas nativas, flores brasileiras, frutas brasileiras. Algumas frutas dependem exclusivamente de abelha brasileira, por exemplo, o maracujá, por exemplo, o açaí. Nenhuma abelha poliniza tudo, cada abelha trabalha num grupo de coisas. E, em geral, as abelhas brasileiras trabalham nas nossas matas, na nossa vegetação. Não ponho mata, porque caatinga não é mata, mas se não tiver a abelha brasileira na caatinga, não vai ter mais caatinga. E as abelhas africanizadas que foram introduzidas, elas cuidam da nossa agricultura. Se a gente tirar essas abelhas que foram introduzidas no Brasil há tão pouco tempo, a nossa agricultura vai sucumbir. A gente não vai ter comida na mesa. Então, claro, veja, gente, eu estou sendo grosseiro, estou falando em termos gerais, mas em termos gerais, as abelhas africanizadas, elas cuidam da nossa agricultura e as abelhas brasileiras cuidam do nosso meio ambiente. A gente precisa das duas, é um mundo complementar. Então, mais importante do que mel é o que esses bichinhos lindos, incríveis, fazem pela vida do ser humano. Elas são fundamentais para nós. Não, com certeza. Eu já gravei com diversos produtores, né? Ou de café, sei lá, DRO também, né? De legumes e tudo mais. E às vezes é justamente isso. Eles não têm, né? Tem o cultivo de abelha, mas é justamente para ajudar, né? Na polinização da área que eles têm, né? Do plantio que eles têm. Então é fundamental, né? Café de qualidade, morango de qualidade, muitas frutas de qualidade. Você só atinge a qualidade máxima se tiver abelha trabalhando para ajudar você a ter. Claro que tem um monte de fatores para você ter um café ótimo, para você ter um morango ótimo, mas você nunca vai chegar se você não tiver abelha te ajudando a fazer o produto ótimo. Nunca, né? Qualquer produto agrícola perfeito, desculpa, não são todos, por exemplo, a oliveira não precisa. A polinização é pelo vento. São os 30% que não depende de polinização animais, mas também depende de polinização feita de outro jeito. Poxa, Eugênio, que bacana, viu? Né? Nossa, já deu para aprender bastante aí, né? E cada vez mais, né? Os ouvintes aqui, faço o convite para entrar no Instagram de vocês, né? Que é MBMel, e no site também, né? Caso queiram adquirir, né? Esses fantásticos aí melis, né? Que é www.lojamb.com.br. E muito obrigado, viu, Eugênio? Ora, o prazer é meu, é fundamental eu divulgar as abelhas, então eu queria me despedir lembrando que a gente consumindo mel, a gente não só vai estar consumindo produtos incríveis, mas a gente vai estar protegendo o meio ambiente, a gente vai estar nos protegendo, a gente vai estar cuidando da saúde nossa, dos animais e do meio ambiente, e que a gente precisa entender um pouco mais sobre as abelhas brasileiras, a gente precisa conhecer e valorizar. A gente tem um ouro líquido e depende de nós segurarmos e divulgarmos esse ouro. É uma alegria estar com você, muito obrigado. Se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do nosso projeto, também nosso Instagram, tem sempre um pouquinho de coisa lá, tem bastante conteúdo, na verdade, não é pouquinho, é o @mbmel, MBEE-mel. Tem bastante história interessante, pequeno produtor, sustentabilidade, produtos interessantes. Vale a pena acompanhar lá, eu agradeço. Com certeza, as parcerias, né? As parcerias com os restaurantes, com os chefes, tem bastante coisa lá. As harmonizações, né? Dos pratos também, tem bastante coisa
interessante, né? Sempre tem, sempre tem. Que legal. Obrigado, viu, Eugênio? Obrigado você pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigadão, viu? Grande abraço. Tá bom, então. Obrigado você, Gabriel. Tudo de bom. Tchau, tchau.